Olá pessoal, vamos continuar a nossa lista de exercícios sobre Lei de Coulomb. Então sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Então, na aula passada nós respondemos 3 exercícios de aplicação da Lei de Coulomb. Quem não assistiu, veja nesse card a aula anterior antes de acompanhar esta aula. Também não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os colegas. E se não for inscrito, faça sua inscrição e ative o sino para ser avisado assim que é lançado os novos vídeos. Então vamos para o exercício. Então aqui nós temos a distância entre os pontos A e B é de 4 metros. E nas extremidades estão situadas as cargas Q1 e Q2. Uma terceira carga Q3 foi inserida em um ponto que está a 1 metro de Q1. Então a situação é essa daqui. Ó. Nós temos os pontos A e B que estão localizados sobre estes dois pontos, duas cargas, Q1 e Q2, ambas positivas conforme os dados fornecidos aqui. Então a carga 1 é 2 vezes 10 a menos 6, a carga 2, 8 vezes 10 a menos 6, tudo medido em Coulomb. E estão separados por uma distância de 4 metros. Aí vai ser inserida uma terceira carga, Q3, com sinal negativo. Então tá aqui, ó, menos Q3, exatamente a 1 metro da carga 1. Aí nós queremos saber qual a força resultante sobre esta carga. Então, nos exercícios anteriores, nós resolvemos exercícios, né, aplicando a lei de Coulomb para duas cargas. Aqui agora nós temos 3 cargas. E o que vai acontecer nesta situação? Então, colocando uma terceira carga entre as cargas 1 e 2, nós vamos observar aqui a ação de uma força elétrica de atração entre 1 e 3, porque elas têm sinais contrários. Então, você tem aqui o positivo e o negativo, então a força vai ser de atração. E a mesma situação vai ocorrer aqui entre a carga Q3 e a carga Q2. Nós temos também uma força de atração. Nós vamos chamar essa força de F23. Então, a carga 3 ela vai sofrer a ação de duas forças elétricas. Uma devido à carga 1 e a outra devido à carga 2. Então, essas duas forças irão atuar de maneira simultânea sobre a carga Q3. E elas terão aqui, ó, sentidos contrários. Uma vai apontar para a esquerda e a outra vai apontar para a direita. E nós queremos saber aqui a força resultante. Então, nesta situação, quando você tem duas forças, dois vetores aqui que são representados, né? A força elétrica é uma grandeza vetorial representada por um vetor. Então, tem dois vetores, um apontando para a esquerda, outro para a direita, ou seja, tem sentidos contrários. A força resultante nessa situação, Fr, será a subtração da força maior menos a força menor, porque aqui nós vamos calcular o módulo da força resultante. Então sempre será a força maior menos a menor, ou o módulo da diferença entre essas forças. Então, para a gente calcular a força resultante sobre a carga Q3, primeiro eu vou ter que calcular a força entre a carga 1 e 3 e depois a força entre a carga 2 e 3. Então vamos calcular F13 e F23 utilizando estes dados aqui. E depois que realizarmos o cálculo das forças 1, 3 e 2, 3, nós vamos subtrair a maior menos a menor para encontrar a força resultante. Então a resolução desse exercício é dessa forma. Então, a carga 1, 2, a carga 2, 8, a carga 3, menos 3 e a constante 9 vezes 10 a 9. E as distâncias, eu tenho da carga 1 para a carga 2, 1 metro, e da carga 1 para a carga 3, 1 metro, da carga 1 para a carga 2, 4 metros. Mas falta essa distância aqui, ó, da carga 3 para a carga 2, que é fácil a gente deduzir quanto é essa distância. Então, essa distância aqui, ó, entre a carga 3 e a carga 2 será essa maior, que é 4, menos essa menor, que é 1. 4 menos 1, vamos ter aqui, ó,
3 metros. Porque de 1 para 2 são 4 metros. Aqui eu já tenho 1 metro, então aqui faltam 3 metros. Então, 4 menos 1, 3 metros. Então agora já sabemos as distâncias. Então vamos resolver primeiro o F13. Então aqui, ó, usando a lei de Coulomb, F13 será a constante eletrostática e no vácuo vezes o módulo do produto das cargas, Q1 vezes Q3, dividido pela distância ao quadrado. Então vamos colocar aqui agora os valores. Então nós temos aqui, ó, 9 vezes 10 a 9 vezes Q1. Vamos verificar quanto é Q1. Q1 é 2 vezes 10 a menos 6 e o Q3 é menos 3. Observe que o Q3 está negativo. Como a gente vai fazer lá em módulo, então já vou converter isso aqui para positivo. Então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 3. Então 2 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado, entre 1 e 3. A distância entre 1 e 3 é 1 metro. Então, 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Um elemento neutro na divisão, então a gente pode cancelar esse daqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, F13 igual 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. E agora nós vamos resolver a multiplicação de potência de mesma base. Então, repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, repete a base 10 e soma os expoentes. 9 com menos 6 com menos 6. Vai dar quanto? Vai dar 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Pronto, então a função 3 é 54 vezes 10 a menos 3. Nós podemos escrever em notação científica F13 igual a 5,4 vezes 10 a menos 2 newtons. Andou a vírgula uma vez para a esquerda, diminuiu aqui o expoente. Então já temos aqui o valor de F13. Então F13 é igual a 5,4 vezes 10 a menos 3. Então está aqui a nossa resposta do F13. Agora nós vamos calcular o F23, que é essa força aqui agora. F23. Então, 2, a carga vale 8 e o 3 menos 3. Então, vamos lá. F23. Lei de Coulomb novamente. A constante eletrostática no vácuo, K0, vezes Q2, em módulo, vezes Q3. Então, o módulo do produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, a constante 9 vezes 10 a 9. Aí, vezes o módulo agora da carga Q2. Vamos ver quanto é Q2. 8. E Q3 menos 3. Então, novamente, aqui está negativo, mas nós vamos colocar lá positivo por conta do módulo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Então, a distância entre a carga 2 e a carga 3 é 3 metros. Então, essa distância aqui que nós vamos colocar. 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, esse 9 de cima com 9 de baixo já dá para a gente simplificar. E vamos encontrar aqui, ó, F23 igual 8 vezes 3, 24. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 9 com menos 6 com menos 6. Fizemos, já sabemos que vai dar menos 3. E vamos escrever aqui também notação científica, andar a vírgula uma vez para a esquerda.
Então, nós vamos ter aqui, ó, 2,4 vezes 10 a menos 2 newtons. Então, aqui nós temos a carga, a força entre as cargas 2 e 3. Agora, nós vamos calcular a força resultante. Então, a força resultante, como vimos aqui, ó, a força resultante será o módulo da subtração, um menos o outro. Por quê? Porque esses vetores estão em sentidos contrários. Então a gente vai subtrair. E o maior menos o menor, porque o resultado tem que ser positivo, porque estamos calculando aqui o módulo da força. Então maior é 5,4 vezes 10 a menos 2. Desculpa. Vezes 10 elevado a menos 2. E a menor, 2,4 vezes 10 a menos 2. Então, vou subtrair aqui, ó, força resultante será igual 5,4 menos 2,4, vamos achar aqui 3. 3. E o 10 a menos 2 a gente repete. Newton. Então, a força resultante igual a 3 vezes 10 a menos 2 newtons. Aí a força resultante. Então, calculamos a força 1,3, a força 2,3. Como elas estavam no sentido contrário, nós vamos subtrair ao final. Tranquilo? Então, vamos para nosso último exercício, que caiu há uns anos atrás no vestibular da UFPB. Então, temos aqui as cargas elétricas pontiformes positivas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 6 e Q2 igual a 9 vezes 10 a menos 6 estão fixas, separadas por uma distância de 1 metro. Uma terceira carga pontiforme Q3 é colocada num ponto onde permanece em equilíbrio. Então, isso aqui é a palavra-chave dessa questão. Então, essa carga Q3 será colocada em um ponto entre as cargas 1 e 2 e ela vai permanecer em equilíbrio, sob a ação exclusiva das forças elétricas. Então, determine a distância da carga Q3 à carga Q1. Então, nós vamos determinar que distância vai acontecer este equilíbrio. O que significa aqui o equilíbrio? Quando a gente colocar a carga Q3 entre a carga Q1 e Q2, ela vai permanecer aqui em repouso. Ou seja, a força resultante que atua sobre a carga Q3, ela vai ter que ser zero para poder permanecer em equilíbrio, que é diferente do exercício anterior. No exercício anterior, nós vimos que tinha uma força resultante diferente de zero. Nós até calculamos essa força. Aqui, já sabemos que a força tem que ser zero, a força resultante. Por quê? Porque a situação aqui é que esta carga Q3 deve permanecer em equilíbrio. Então, o equilíbrio na física existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Nesse caso aqui é o equilíbrio estático. Ela vai permanecer parada, em repouso. Então, a força resultante deve ser zero. E só vai acontecer isto em um determinado ponto. Se eu colocar em qualquer outro ponto aqui, entre as retas que unem as cargas Q1 e Q2, esta força não será zero. Ou seja, a carga ela não vai estar em equilíbrio, ela vai querer realizar um movimento. E se eu colocar também aqui fora da reta que une as cargas Q1 e Q2, também vamos encontrar uma força diferente de zero. Então só existe um único ponto em que se eu colocar essa carga Q3, ela vai ficar em repouso, porque apenas nesse ponto a força resultante será zero. E sempre a dica é, sempre ela vai estar mais próxima da carga de menor intensidade, que nesse caso é o Q1, e mais distante da carga de maior intensidade, que no nosso exemplo aqui é o Q2. Então, se é a distância de 1 para 2, que é 1 metro, mas eu não sei a distância de 1 para 3, então eu vou chamar essa distância de x. Então, aqui eu tenho essa distância que nós vamos encontrar, que é o nosso x. E essa outra distância de 3 para 2 vai ser a maior menos a menor, 1 menos x, exatamente como nós fizemos no exercício anterior. Então, agora, para a gente resolver, e essa força resultante já sei que é zero, isso significa dizer que essas duas forças serão iguais, porque uma menos a outra vai ter que dar zero. Ou seja, F13 ela será igual a F23 para poder manter em equilíbrio. Então essas forças devem ser iguais. Então vou partir daí para poder resolver
agora encontrar esse x. Então vamos aplicar a lei de Coulomb para F13 e F23, igualando agora. Então vou fazer F13 igual a F23. Então a lei de Coulomb para F13 igual a lei de Coulomb para F23. Então vamos colocar aqui, ó, a lei de Coulomb. A constante eletrostática vezes o módulo do produto das cargas. F13, então é Q1, Q3. Dividido pela distância de 1 a 3 ao quadrado. A gente até já pode substituir aqui, ó. Botar x ao quadrado, que é essa distância. Do outro lado, temos a constante, módulo de Q2 vezes Q3, dividido pela distância de 2, 3 ao quadrado, que aqui é 1 menos x ao quadrado. Então, observe que eu posso cancelar algumas coisas aqui, ó. A constante está de um lado e do outro, e o Q3 que está de um lado e do outro. Então, vai sobrar apenas, ó, Q1 sobre x ao quadrado, mas quanto é Q1? Q1 vale 4 vezes 10 a menos 6, e o Q2, 9. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6, dividido por x ao quadrado, igual. Aí do outro lado, nós vamos ter 9, que é o Q3, aliás, que é o Q2, 9 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 menos x ao quadrado. Então, observe também que dá para a gente simplificar aqui, ó, esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6. Então, vamos repetir a nossa equação. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 sobre x ao quadrado igual a 9 sobre 1 menos x ao quadrado. E como é que eu resolvo esta equação? Se a gente for resolver utilizando todas as regras matemáticas, nós vamos encontrar aqui uma equação de segundo grau. Então, nós vamos ter que encontrar lá o x1 e o x2, porque matematicamente esta equação vai ter duas soluções, matematicamente. Porém, fisicamente, ela só tem uma solução, que é esta daqui, ó, quando você colocar Q3 neste ponto. Então, nós vamos encontrar fisicamente apenas uma solução. Matematicamente, poderíamos ter duas soluções, mas aqui, como é um problema físico, então vamos considerar apenas o valor positivo aqui como resposta, porque nós estamos calculando uma distância. E distância não tem negativa, apenas positiva. Então, nesta situação, aí nós podemos simplificar essa relação fazendo o seguinte: como eu quero eliminar esse quadrado, aí eu vou fazer aqui utilizar aqui a raiz quadrada de um lado e do outro para poder simplificar. Então, usando esse artifício para simplificar nossas contas, então nós vamos encontrar o seguinte: ó. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, ó, porque você elimina esse quadrado aqui. Ó. Do outro lado, nós vamos encontrar raiz quadrada de 9, que é 3. E aqui, ó, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, elimina esse quadrado, vai ter aqui, ó, 1 menos x. Então, agora você vai fazer, ó, 3 vezes x, 3x. Do outro lado, 2 vezes 1 menos x. Então, você vai multiplicar esse 2 por tudo que está aqui, ó. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos x, menos 2x. Menos 2x, vamos jogar para o outro lado, tá 3x. Aí tá menos 2, vem mais 2x. Sobra 2. 3x mais 2x, soma, dá 5x. 5 vezes x igual a 2. Então, x será igual a 2 dividido por 5. Ou seja, o nosso x, que é a distância, 2 dividido por 5, nós vamos encontrar 0,4 metros ou 40 centímetros, se eu quisesse transformar isso aqui para centímetro.
Então, nós vamos encontrar aqui, ó, x igual a 0,4. Essa distância aqui da carga 1 para a carga 3, 0,4. Tá ok? E se eu quisesse da carga 2 para a carga 3, aí eu iria fazer 1 menos 0,4, 0,6. E a soma aqui dá 1 metro. Tá joia, pessoal? Então, com este exercício, finalizamos esta lista sobre Lei de Coulomb. Espero encontrá-los novamente na próxima aula e bons estudos para todos. E até mais.